Oi, meninas. Boa noite. Oi, Alana. Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem, Alana? Valquíria, tudo bem, Valquíria? Boa noite. Oi, Francine, minha aluna, tudo bem? Boa noite. Tá ansiosa, Francine, pra gente começar a aula? Enquanto o pessoal entra, a gente vai passando um protetor solar no rosto, né? Ah, tá ouvindo bem, obrigada. Vanessa, boa noite, Vanessa. E aí, meninas, quem ainda não tinha assistido a aula, conseguiu assistir? Dei aí 24 horas para vocês assistirem. Isis, boa noite. Rayane, boa noite. Tudo bem com vocês? Dei aí 24 horas para vocês assistir. Eu recebi. A Mari tá aí. Eu recebi várias mensagens me pedindo para liberar a aula de novo para vocês. E aí, eu fui lá e liberei por 24 horas. E eu espero que, né, a maioria aí de vocês realmente tenham assistido, conseguido assistir, porque agora ela vai sair do ar de novo, tá? Só esperando as meninas entrar e as meninas lá do grupo, a gente já vai conversar, fazer um resumo aí para tirar a dúvida de vocês relacionada à aula, tá bom? A Jaqueline entrou. Tudo bem, Jaqueline? Boa noite. Meninas, vamos lá, foram 3 aulas. Ana Lúcia, boa noite. Então vamos lá, né? Eu sempre espero um pouquinho, mas eu não fico muito tempo esperando. Por quê? Porque é falta de respeito com quem já tá aqui e entrou no horário certo, tá? A Mária tá aí, boa noite. Então vamos lá, eu vou explicando pra vocês. Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão me perguntando aqui que eu paro e respondo pra vocês, tá? Então, nós passamos aí uma semana completa, né? Onde a gente teve uma sequência de aulas gravadas e algumas lives, tá? Oi, Cida, boa noite. E algumas lives. Então, assim, algumas não, a gente fez live, porque, né, talvez vocês não saibam, mas junho é o mês de conscientização do lipedema. Então, é um mês onde nós profissionais da saúde, a gente se dedica a falar muito do lipedema a nível de conscientização, né? Porque a gente sabe que é uma doença progressiva e que muita gente tem e nem sabe que tem. Então, quanto mais falarmos de lipedema, mais pessoas vão tendo conhecimento da doença e vão conseguir ter acesso a tratamento. Então, como junho é o mês de conscientização, junho é o mês onde a maioria dos profissionais de saúde que trabalham com lipedema, eles usam esse mês para divulgar muita doença. Então, tem 2 semanas que eu estou fazendo live todos os dias, ajudando vocês, tirando dúvidas, deixando vocês entrar ao vivo para participar comigo, tá? Só que quando a gente faz essas aulas, essas lives, as lives não conseguem ser totalmente direcionadas, porque eu tô aqui tirando dúvida de vocês. Então a aula é completamente diferente das lives. E por isso, depois de tantas pessoas me pedirem, libera, não consegui assistir. Eu sei que a vida da gente é corrida mesmo, a minha também é. E às vezes na correria do dia a dia a gente não consegue assistir. E aí eu fui e liberei de novo. E hoje eu tô aqui para fazer um resumo para vocês, tá? Tirar todas as dúvidas de vocês, porque agora é definitivo, a aula sai do ar hoje. Agora às 19 horas ela já vai sair do ar. E eu não sei quando eu vou fazer outro evento desse, tá? Mas pra mim o mais importante aqui... Oi, Angelita, boa noite, querida. Pra mim o mais importante aqui agora é que vocês consigam sanar todas as dúvidas que tenham ficado depois de ter assistido às aulas, tá bom? Então foram 3 aulas durante essa jornada, né? A jornada lipedema sem inflamação, onde quem assistiu de verdade, quem prestou bastante atenção, já aprendeu aí os primeiros passos para tratar a inflamação do lipedema através da alimentação. Inclusive, na live de ontem, ou na live de antes de ontem não teve live. Algumas meninas
inclusive já relataram que tirou o glúten, que fez isso, aquilo, e já tinha desinchado a perna. Então, o intuito do evento, desse evento gratuito, é justamente que vocês consigam absorver o máximo possível e colocar em prática. Eu sempre falo isso, eu não vou perder meu tempo, vim aqui conversar com vocês, dar tantas dicas, se vocês não colocar em prática. Então, para mim é importante vocês ouvirem de fato tudo que eu falo e colocar em prática, tá bom? Boa noite, Cris, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui, eu vou tirar dúvida, eu vou explicar um resumo das aulas, e aí, se vocês tiverem dúvida, vocês podem me chamar, combinado? Bom, então, vamos lá. A aula 1 foi uma aula um pouco mais curta, né? A aula 2 e a aula 3, ela foi mais densa, mas vocês conseguiram aprender muita coisa na aula 1. E eu sei que quando vocês receberam o link, fizeram a inscrição para a aula, eu sei que o intuito de vocês... Oi, Thali, tudo bem? Simone também entrou aí, boa noite. Eu sei, porque eu já passei, eu já estive aí do lado de vocês, e eu sei que quando a gente se inscreve para algum evento, a gente, por exemplo, jornada lipedema sem inflamação. O que vocês querem? Vocês querem ir lá, receber uma aula. Oi, Clarice, boa noite, querida. Vocês querem receber uma aula, onde vocês vão lá, vão abrir a aula e vai estar escrito assim, come isso, come aquilo, segue essa dieta, tira isso da sua vida, enfim, né? Não é assim? Pois é. Só, meninas, que às vezes a pressa atrapalha muito o tratamento da gente, né? Não faz sentido você querer aprender o que você tem que comer se você nem sabe o que é a doença que você tem. Porque automaticamente, quando você aprende sobre a doença, você vai conseguir entender o que te faz bem ou não. Então, por isso é extremamente importante, por isso eu comecei as aulas, embora tenha algumas meninas que não tenham ficado tão felizes em abrir a primeira aula e se deparar com a explicação do que é a doença. Para mim é de extrema importância que vocês entendam a doença que vocês têm, que vocês entendam a gravidade da doença, para então vocês querer tratar. Porque como que a gente vai tratar uma coisa que a gente nem sabe o que é? Tá bom? Então, foi por isso que na primeira aula eu falei exatamente sobre isso, tá? Deixa eu só responder aqui. A Angelita tá ansiosa. Falou, nós vamos falar do boleto daqui a pouco, tá? Aguenta aí. Então, ó, eu expliquei pra vocês na primeira aula que o lipedema é uma doença que não tem cura, tá? É uma doença que acomete o tecido gorduroso, tecido adiposo, tá? Que ela causa uma inflamação. Então, enquanto a gente tem quando a gente está falando de obesidade, a gente tem ali um acúmulo de gordura normal, proporcional. Quando a gente fala de lipedema, a gente está falando de um acúmulo desproporcional de uma gordura doente, uma gordura inflamada. Então, o lipedema não tem nada a ver com obesidade. Porém, estar com sobrepeso ou obesidade, né? Ter sobrepeso ou obesidade associado ao lipedema piora muito. Porque quando a gente tem obesidade, a gente aumenta os níveis inflamatórios do nosso corpo, tá? Então, é uma doença caracterizada por quê? Pelo acúmulo desproporcional de gordura. Então, é aquele corpo onde a gente tem mais gordura no quadril, nas pernas, nos braços, né? Eu já falei pra vocês que eu também tenho nos braços e nas pernas. É uma gordura que dói, então a gente sente dor ao toque, ao encostar, tá? A gente tem um aspecto de celulite, que na verdade são os nódulos, né? Se a gente aperta assim, a gente consegue sentir, a gente consegue visualizar aqueles nódulos. Então, causa dor, causa inchaço, causa sensação de peso nas pernas, causa hematomas, que são roxos, tá? E sempre é muito desproporcional. Então, a paciente, quando ela não tem sobrepeso ou obesidade associada, ela vai ter a cintura fina, tá? E as pernas com o quadril e o braço mais gordinho, tá bom? Então, quando eu falo desproporcional, é uma coisa que quando a gente olha, a gente bate o olho, a gente já consegue ver de cara uma desproporção. E a gente fala muito assim, para quem não conhece a doença, fala muito assim, nossa, é um quadril largo. Ah, é o biotipo dela. E hoje a gente consegue identificar que, na verdade, a gente tá falando de uma doença que faz com que a gente tenha esse acúmulo desproporcional de gordura no corpo, tá? Outro detalhe é que ela é bilateral. Então, se eu tenho lipedema na minha perna direita, automaticamente eu vou ter na minha perna esquerda. Claro que uma pode estar mais avançada que a outra, mas eu sempre vou ter dos dois lados. E vocês vão entender o porquê que é importante falar isso, tá? Então, é uma doença, ela é bilateral, ela não vai acometer só um lado. Ela poupa as extremidades, então vocês podem ver aí, ó, minha mão é super fina,
tá? Muito fininha, enquanto o meu braço não. Então, ela sempre vai poupar as extremidades, tá? Os pés. A gente tem as extremidades, inclusive, extremamente gelados, tá? Então, pé, mão, é tudo muito gelado, tá bom? E eu gosto muito de deixar claro, e eu falei muito isso na aula pra vocês, que a gente tá falando de uma doença progressiva, tá? Então, não é uma doença que você fala assim, ah, é uma frescura, deixa isso pra lá. Não, tá? Eu tenho paciente com dificuldade de entrar no carro, com dificuldade de se limpar, com dificuldade de andar, dificuldade de se virar na cama, tá? Então, o lipedema, quando não tratado, a progressão da doença, ela afeta diretamente a mobilidade dessa paciente, tá bom? Então, a aula 1 eu expliquei muito isso para vocês poderem entender, tá? Um sinal claro do lipedema para quem tem sobrepeso ou obesidade associada é a dificuldade de emagrecer. Vocês vão entender que o lipedema ele não responde com dieta convencional. Então, a paciente tenta, ela faz uma dieta que é super saudável, porém ela não consegue ter resposta alguma. Tá? Por quê? Porque ela tá se alimentando de forma saudável? Tá. Mas como a gordura do lipedema é uma gordura inflamada, uma gordura doente, diferente, é uma gordura cheia de tecido fibroso, tá? Cheia de cicatriz ali. Então, a gente tá falando de uma gordura diferente, ela não vai responder com uma dieta hipocalórica, por exemplo, com uma restrição de calorias. E aí a paciente vai tentando emagrecer, não consegue, ela vai ficando frustrada, vai comendo cada vez mais. Cada vez que ela volta a comer normal, ela ganha mais peso ainda, tá? Um detalhe importante que eu falei na aula pra vocês, que lipedema não é obesidade e não é linfedema. Então, obesidade é quando eu tenho um IMC acima de 30, então eu pego o seu peso, divido pela altura ao quadrado, né? E ali eu tenho um valor, e esse valor é acima de 30, ele te classifica com obesidade, certo? Mas a gordura da obesidade, ela é uma gordura proporcional. Então, nós somos a pessoa que tem só a obesidade, ela não tem o lipedema, ela é uma gordinha inteira. Ela tem a mãozinha gordinha, o pé gordinho. É tudo muito bem distribuído, não é desproporcional, tá? Como a gente que tem lipedema. E a gordura um ponto importante para vocês identificar também, é que a gordura da obesidade não dói se você apertar. Você já apertou algum gordinho, assim? Não reclama de dor, porque realmente, de fato, não dói, tá bom? Quando a gente fala de linfedema, a gente tá falando de uma doença, tá? Onde a gente tem um prejuízo, uma obstrução nos nossos vasos linfáticos. Então, muita gente confunde lipedema com linfedema. Mas o linfedema é quando a gente tem esse prejuízo, essa obstrução nos vasos linfáticos e começa a acumular o líquido, que é a linfa, tá? Em algum membro. E aí, diferente do lipedema, o linfedema pode ser unilateral. Então, eu posso ter o linfedema na minha mão, no meu braço, na minha perna, tá? Enquanto, quando a gente fala do lipedema, a gente tá falando dos dois lados. Eu sempre vou ter nos dois lados, tá bom? Então, isso também ajuda vocês a identificar. E quando eu falo da linfa do lipedema, eu estou falando do linfedema, eu estou falando de um líquido. Eu não estou falando de gordura. Então, não estou falando do tecido gorduroso, tá? Mas o que acontece muito é que em casos progressivos da doença, que eu falei pra vocês, da progressão da doença, em casos progressivos da doença, o que acontece? A paciente pode ter lipolinfedema, que é quando ela tem lipedema associado, tá? Associado ao linfedema. Então, essa paciente, ela tem lipedema e junto com o lipedema, ela vai ter o linfedema também, que é aquele inchaço, aquele acúmulo de líquido, tá bom? E como seria o tratamento, né? Então, hoje a gente sabe que tem um tratamento cirúrgico, tá? O que é o tratamento cirúrgico do lipedema? É uma lipoaspiração específica, porque se a gente tá falando de gordura diferente, né? Claro que a lipoaspiração não vai ser igual para um tecido gorduroso normal. Então, é uma lipoaspiração diferente, tá? Específica, onde se tira aquela célula, aquela gordura doente, tá? É invasiva, extremamente cara, mas muitas vezes se faz necessário, tá? Agora, o importante é que, independente de ser a cirurgia ou não, o tratamento conservador, ele tem que estar sempre aliado. Ele tem que estar sempre junto, tá? Com a cirurgia. Por quê? Se você tá lá fazendo uma cirurgia, você vai tirar a célula doente do tecido adiposo. Mas o lipedema é genético, é uma herança genética. Então, você herdou de alguém da sua família, pode ser alguém que você nem chegou a conhecer, porque a pessoa já faleceu, mas você herdou de alguém. Então, você já tem o gene
fazer a cirurgia não vai modificar a sua genética. Você vai tirar aquela célula doente que já desenvolveu. Mas isso não impede de você desenvolver novamente. Então, a gente sabe hoje que alimentação e estilo de vida também é gatilho para desenvolver o lipedema. Da mesma forma que traumas, estresse, ansiedade, tá? E sem falar no gatilho hormonal. Então, quando a gente menstrua a primeira vez, né? Quando a gente entra aí na questão da menstruação, quando a gente é gestante, quando a gente engravida, pode ser a primeira vez, pode ser na segunda vez, tá? Ou então, quando a gente tá na menopausa, tudo isso é gatilho para desenvolver. Então, pensa comigo, você já tem um gene, certo? É genético, você já herdou, é sua herança. Você tirou através de uma cirurgia, mas você ainda pode despertar de novo, pode ter um gatilho e fazer com que esse gene seja expresso novamente, tá bom? A Cris falou que é o caso dela. Conta pra gente em qual situação que você despertou, tá? Ou foi a questão da cirurgia, Cris? Comenta aí pra gente poder entender seu comentário, tá? Então, a gente precisa. Eu tenho casos, eu já mostrei pra vocês, pra quem assistiu todas as aulas aí, conseguiu observar, que eu tenho casos de paciente que realmente você bate o olho e fala, não, ela fez cirurgia e ela não fez, ela fez o tratamento conservador. E o que é o tal do tratamento conservador? É você manter uma dieta anti-inflamatória, nós vamos falar dela daqui a pouquinho, tá? E manter uma dieta anti-inflamatória, tirar todos os alimentos que são pró-inflamatórios da sua rotina alimentar, tá? Fazer drenagem linfática, fazer atividade física, de preferência na água, sem impacto, tá? Mas musculação é muito bem-vinda também. Eu já falei pra vocês que a inflamação que acontece quando a gente tem a hipertrofia, tá? Ela se sobressai quando a gente pensa nos benefícios de ter músculo, tá? Então, a gente, mesmo que tenha essa questão da inflamação, a gente precisa dela, porque a gente precisa de massa muscular. Quanto mais massa muscular, menos gordura do lipedema ali, tá? A Cris falou a questão da cirurgia. Você fez a cirurgia e provavelmente voltou, é isso, Cris? Então, mesmo que a gente escolha a cirurgia, a gente vai ter que fazer o tratamento conservador pro resto da vida, tá? Então, a cirurgia não é a cura. Por quê? Porque a lipedema é uma doença crônica, progressiva, ela não tem cura, tá bom? E aí, a gente entra na questão, mas então o que eu vou comer? O que é inflamatório, o que não é? Eu deixei muito claro isso na aula 2, eu expliquei pra vocês que, por mais que a gente tenha uma lista dos alimentos que a gente sabe que é inflamatório, a gente precisa testar, né? Porque eu sempre falo isso, né? O que é bom pra Maria não é bom pra João. Então, não tem como eu vir aqui falar pra vocês hoje, olha, tira isso, isso e aquilo. Porque isso tá te inflamando. Pode ser que sim, mas pode ser que não também. Porque nós somos indivíduos. Então, o que me inflama, por exemplo, talvez não inflame a Keila. Entendeu? O que inflama a Cris, talvez não me inflame. E assim vai. Então, é importante a gente ter essa consciência. Mas, a grosso modo, se a gente pensar em glúten, açúcar, álcool, industrializado, embutido, derivados de leite por conta da lactose, que é o carboidrato do leite, e também a caseína, que é a proteína do leite. Então você tá falando, José, que eu preciso tirar o leite? Não, você precisa entender o seu corpo, como ele funciona, e descobrir se o leite, se a lactose ou a caseína te inflama, tá? Mas é uma alimentação que ela tem que ser muito limpinha, tá? E quando você tira tudo, você começa a perceber a melhora. E aí é o sinal de desinflamação, que é a perna mais leve, menos inchada, menos hematoma, o aspecto da perna melhora, você para de sentir dor. Tudo isso é sinal que você está desinflamando, tá? Então, quando a gente fala da dieta anti-inflamatória, algumas pessoas me falam assim, mas você fala da dieta do Mediterrâneo, você fala da dieta cetogênica, mas você não entra na dieta anti-inflamatória. E por quê? Falei isso na aula 2 para vocês. Para mim, né, depois de atender tantos casos de lipedema, depois de ser a minha própria nutricionista, tá? Mas o que acontece? Qualquer que seja a estratégia para tratar o lipedema, ela precisa ter como base a inclusão dos alimentos anti-inflamatórios e a exclusão dos alimentos pró-inflamatórios. Então, para mim, não existe uma dieta anti-inflamatória específica. A base tem que ser sempre essa, porque senão eu vou inflamar. Então, por exemplo, se eu faço uma cetogênica, mas eu tô comendo bacon, eu tô comendo carne frita, eu tô comendo carne vermelha em excesso,
você vai inflamar. Então, por isso que independente se eu vou fazer uma dieta hipocalórica, se é uma dieta até mesmo para hipertrofia, né? Pode ter paciente que precisa, né, de ganhar massa muscular, é bem magrinho, enfim. Qualquer que seja a estratégia, eu preciso fazer uma dieta onde a base seja a exclusão de alimentos pró-inflamatórios e a inclusão dos alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes, os alimentos funcionais, que são aqueles que, além de nutrir o nosso corpo, ele traz outro benefício para o nosso corpo, tá? Então, é basicamente isso. Eu falei também para vocês, eu expliquei, eu mostrei até um exemplo mesmo na prática, porque que a gente não responde com, a paciente com lipedema não responde com dieta convencional. Porque se a nossa gordura é diferente, não adianta fazer restrição calórica. Então, você pode fazer uma restrição calórica, que se você não tiver lipedema, você vai emagrecer. Então, é saudável? Não, mas você pode emagrecer comendo sanduíche, tomando sorvete. Se você tiver em déficit calórico, você emagrece. Mas e se eu tiver lipedema? Não, muito pelo contrário, porque você vai inflamar. Você está consumindo alimentos inflamatórios. Então, você não vai emagrecer e ainda vai ganhar peso, porque o seu nível de inflamação vai ser muito alto. Tá? Então, a gente não trata, a gente nunca vai tratar a paciente de lipedema com dieta para emagrecimento. Se ela tiver obesidade ou sobrepeso, ela precisa emagrecer, claro, porque ter sobrepeso ou obesidade associada piora o lipedema. Mas eu tenho que ter uma cautela e não pensar em cortar só calorias dela. Eu preciso saber o que eu tô dando para essa paciente. Porque se ela comer qualquer coisa, né? Ah, então eu tô em restrição calórica, tá tudo ok. Não tá, não, ela vai inflamar, tá bom? Deixa eu ver o que a Cris explicou aqui. Ela não fez, ela fala pelo fato. Ah, tá. Você entendeu que tem tanto linfedema quanto linfedema. Cris, sim. Então, a questão da progressão da doença que eu falei, né? Então, hoje você tem lipolinfedema, né? Que é o lipedema associado com o linfedema. E aí, a gente tá falando de um estágio mais agressivo da doença, onde, né, começa a afetar a mobilidade, não é? Você já tem sua mobilidade afetada, Cris? Deixa eu ver o que a Cris pôs aqui. Infelizmente, os médicos que eu fui não deram diagnóstico e fico um pouco perdida. Tô aqui para entender e saber como cuidar do meu problema. Isso mesmo, Cris. Fica aqui que você vai conseguir. Eu acredito que você tenha assistido a aula, né? Mas você vai conseguir, né, entender aí os primeiros passos para poder te ajudar. Então, vamos lá. Quais opções que eu tenho, né? Se eu falar de dieta para tratar o lipedema? Específico, né? Todas com base anti-inflamatória. Mas o que seria específico? Hoje a gente tem a dieta do Mediterrâneo, que eu sempre falo isso, né? Porque assim, às vezes a gente acha que é tudo coisa da moda, né? E existe muita dieta da moda. Você digita lá no Google dieta, não sei o que, aparece muita coisa. Então a gente precisa ter um filtro, tá? Não dá pra ir lá e acreditar em tudo que a gente tá vendo, não. Mas a dieta do Mediterrâneo, ela não é dieta da moda. A dieta do Mediterrâneo, ela é padrão ouro, tá? De dieta no mundo. Então eles foram lá e começaram a ter uma curiosidade, os pesquisadores, a entender por quê que a população que era banhada pelo mar do Mediterrâneo era mais saudável quando comparado com qualquer outra população. A nível de doença cardiovascular, enfim, eles eram mais saudáveis. E eles foram tentar entender o que tinha ali no estilo de vida deles, qual que era a alimentação, por que eles eram diferentes, né? E aí foi onde eles descobriram, né, que o estilo de vida deles, a alimentação, o estilo alimentar deles faziam toda a diferença para eles se manterem com aquele nível de saúde, tá? Então, eles começaram a catalogar o que eles comiam, e então foi onde foi aí que foi criada, desenvolvida a dieta do Mediterrâneo. E o que eles visam, né? O que eles indicam ali pra gente consumir na dieta do Mediterrâneo? Gente, é a alimentação mais natural possível. Então, não tem industrializado. Não tem industrializado, não tem embutido, não tem nada. Que a gente, excesso de açúcar, essas coisas. Então, não tem nada que a gente olhe e fale assim, nossa, esse aqui acho que vai inflamar. Não tem. Porque se você parar pra pensar, a preferência é tudo que é integral, tá? Então, alimentos integrais, grãos, né? Integrais, tubérculos, né? Então, eles comem, assim, batata, mandioca, tá? Esses carboidratos bons. Peixe, carne branca, tá? O uso de azeite, que azeite é um excelente anti-inflamatório, eles estimulam muito o uso de azeite. Eles estimulam também o uso de frutas que são funcionais. Então, por exemplo,
A uva, que tem resveratrol. Eles indicam o vinho também, tá? Que o vinho tem resveratrol, que é antioxidante. Então, assim, tudo que tá ali na pirâmide da dieta do Mediterrâneo, quem assistiu a aula, recebeu a dieta, quem fez parte da comunidade, eu mandei a pirâmide lá, né, do Mediterrâneo. Então, é tudo que a gente realmente consome e que traz algum benefício para o corpo. Então, o azeite, ele me dá energia, porque ele tem calorias, ele é uma gordura, é um lipídio, mas ele é anti-inflamatório, porque ele tem ômega 3. Então, eu tomo uma taça de vinho, né? Então, também me dá energia, mas esse vinho tem resveratrol, que é antioxidante, combate meus radicais livres. Então, castanha do Pará, né? Castanhas, nozes, eles estimulam o consumo. Tá? Mas aí eu caio em uma questão, né? É para todo mundo a dieta do Mediterrâneo? Não sei, a gente precisa testar, a gente precisa experimentar. Porque o que é bom para um pode não ser bom para o outro. Então a gente precisa experimentar. E aí, quando a paciente ela tenta fazer a dieta do Mediterrâneo e ela não tem sucesso, mesmo sendo uma alimentação 100% saudável, a gente consegue identificar que essa paciente talvez não tenha uma resposta boa com carboidrato. E aí é onde entra a dieta cetogênica. A Sinara perguntou do suco de uva integral. Sim, perfeito. Perfeito. Só que aí, Sinara, o suco de uva integral, a gente sabe que o álcool é inflamatório, então às vezes, até em pequena quantidade, esse cálice de vinho, né, que é indicado na dieta do Mediterrâneo, ele pode te inflamar e piorar seu lipedema. Aí a gente pensa no suco de uva integral, que é excelente, porém, aí entra nessa parte que eu vou falar agora, Sinara. Se você não não, se você não tiver uma resposta boa com uma dieta do Mediterrâneo, é porque você tem algumas questões com carboidrato. E aí, a dieta mais indicada seria a dieta cetogênica. Então, por exemplo, o suco de uva integral, ele é excelente, ele tem resveratrol, é uva pura, né? Não tem açúcar, não tem nada, tem o açúcar da fruta. Mas tem muito carboidrato, que é a frutose, né? É a uva pura. E aí tem paciente que não tem resposta boa. Eu amo aquele suco, amo de paixão. É muito difícil eu comprar. Por quê? Porque eu tomo um copo dele e a minha perna dói. Porque é muito açúcar pra mim. Mas eu tenho paciente que toma e fica bem. Então a gente precisa testar. Porque aí quando a paciente não tem uma resposta boa com uma dieta estilo do Mediterrâneo, é porque ela tem problemas, né, com carboidrato. E vocês vão entender o porquê que eu falo do carboidrato, em que situação que ele pode atrapalhar o lipedema. Deixa eu só ler aqui. Deixa eu ver. A Sinara eu já respondi. A Simone. É possível fazer uma dieta que trate lipidemia e obesidade ao mesmo tempo? É possível e é totalmente indicado, tá, Simone? A gente precisa tratar. Se a paciente tiver obesidade, a gente precisa tratar os dois juntos. A gente não trata um só, não. A gente trata os dois ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que a sua dieta ela vai ter um pouco de restrição calórica, ela também vai ser uma dieta anti-inflamatória para tratar o lipedema. A gente trata as duas coisas juntas, tá? A gente tem a Tayara que tá aí na live. A Tayara perdeu 50 quilos em 11 meses, tratando a obesidade e tratando o lipedema junto, tá? Então, em casos que a gente não consegue ter um resultado satisfatório com esse tipo de dieta, com a dieta que é padrão ouro no mundo, a gente cai na cetogênica. E a cetogênica, ela é difícil fazer? Ela não é pra todo mundo, não é todo mundo que consegue, mas é a melhor dieta que tem para tratar o lipedema. Tem vários estudos que mostram isso. Os benefícios de ter uma redução do nível de açúcar, nível de glicose na corrente sanguínea pro lipedema, ele é enorme. Então, eu sempre explico isso, eu vou tentar, né, explicar de uma forma mais clara para ver se vocês conseguem entender. Mas todas as vezes que eu tenho um consumo, um excesso de carboidrato, né, que na corrente sanguínea é glicose, que é açúcar, né, a mesma coisa de açúcar. Então, todas as vezes que eu tenho um nível alto de glicose na minha corrente sanguínea, o que acontece? O meu tecido adiposo, ele sofre uma hipertrofia, tá? Igual lá da academia mesmo, da musculação, onde o músculo, ele cresce de tamanho, né? Quando essa célula do tecido adiposo ali do lipedema, quando ela aumenta de tamanho, automaticamente elas juntam, né? Elas vão ficando bem grudadinhas ali. E entre elas ali, né, num espaço bem pequenininho mesmo, a gente tem os vasos sanguíneos, né? A corrente sanguínea passa ali. E aí, se eu tenho tudo espremidinho ali, me falta oxigênio, porque a corrente sanguínea transporta, o sangue transporta oxigênio.
E aí, se eu não tenho oxigênio, eu tenho uma hipófise. Hipófise é deficiência de oxigênio. Quando eu tenho deficiência de oxigênio, eu tenho necrose. E essa necrose causa uma fibrose, que é uma cicatriz, um tecido cicatricial. E quando eu tenho essa necrose, né, essa fibrose, eu libero mais citocinas pró-inflamatórias, além de influenciar no estrogênio, porque a gente sabe que o estrogênio está relacionado com a gordura, com o tecido adiposo, tá? Então, por isso que reduzir os níveis, drasticamente os níveis de glicose, de açúcar, né? E aí, quando a gente fala de açúcar, a gente tem que deixar muito claro que a gente não está falando do que é doce, do que tem um sabor doce, a gente está falando de carboidrato. Então, quando eu falo de açúcar, de glicose, eu tô falando de pão e também tô falando de chocolate. Então, independente se o sabor é doce ou é salgado, se é fonte de carboidrato, se é hidrato de carbono, a gente está falando de algo que, depois de metabolizado, vai virar glicose na corrente sanguínea. Tá? Então, por isso que quando a gente reduz os níveis de glicose através da baixa ingesta de carboidrato, a gente consegue ter uma melhora muito, muito, muito grande no lipedema. Porque a gente diminui o nível de citocinas pró-inflamatórias que essa célula está liberando, porque não tem necrose, não tem fibrose. Tá? Então, hoje a dieta cetogênica é uma das mais indicadas para tratar o lipedema. Mas não são todas as pessoas que conseguem fazer porque tem restrição, tá? A Clarice perguntou se consegue melhorar um pouco da celulite. Muito, Clarice, muito. Eu acho que você não deve ter visto minha foto. Depois eu até mando pra você. Melhora demais. Demais o aspecto da celulite. Muito mesmo. Deixa eu ver se eu consigo pegar rapidinho aqui pra vocês. Porque acho que tem gente nova aqui que não viu, que eu coloquei aqui esses dias e mostrei pra vocês, tá? Pra vocês verem como que melhora a questão da celulite. Eu vou mostrar a minha perna pra vocês. Espera aí. Melhora muito, não é pouco não. Tá? Só que assim, a gente tem que ter paciência, né? Coisa que a gente não costuma ter, mas a gente precisa ter uma paciência. Ó, tá dando pra vocês verem? É a minha perna. Olha como que tinha celulite, como que tinha fibrose. E ó como que tá agora. Melhorou bastante. Tá vendo, Clarice? A Catus é nova aqui. A Simone falou que quando fez low carb, a dor sumiu em uma semana. Eu nem sabia que tinha. Some, é por isso. É porque você reduziu o nível de glicose na sua corrente sanguínea. Por isso que melhorou. É isso mesmo. Tá vendo, Clarice? Você conseguiu ver como que melhorou a celulite? Melhora muito, sabe? Então, assim, não tem nem o que falar, mas a gente tem que ter perseverança, a gente tem que, né, que conseguir. A gente tem que tentar sempre, tá? Deu pra ver, né? Melhorou muito mesmo. A Catu falou que a perna tá igualzinha à primeira foto. Então, tem tratamento, tá vendo? Por isso que eu gosto de mostrar a foto pra vocês poderem ver que tem tratamento, tá? Então, meninas, a cetogênica hoje é a mais indicada, mas não é todo mundo que se adapta a fazer. Então, às vezes a gente começa numa dieta do Mediterrâneo, depois vai pra cetogênica, a gente migra pra cetogênica. É importante vocês aprenderem, que é o que eu ensino dentro do método. Eu faço todos os protocolos com vocês. Então, vocês aprendem a fazer todos os protocolos, todos os métodos. E vai vendo qual que você se identifica mais. Josefa, além de ser a melhor dieta pra mim, porque eu não tolero carboidrato, a cetogênica pra mim me deixa super bem, me dá energia, eu não fico com vontade de ficar beliscando as coisas, não tenho compulsão alimentar, nada disso. Tá? Mas é pra todo mundo? Não é. Tem pessoas que têm pavor de falar da cetogênica, tá? E o detalhe também, meninas, é que, ó, se vocês for hoje digitar aí no Google, dieta cetogênica, vocês vão encontrar uma dieta onde que ela incentiva e estimula o consumo de ovo em excesso, o consumo de carne vermelha em excesso, de fritura, de embutido, bacon, presunto. E se você fizer uma dieta cetogênica assim, eu posso te garantir que você não vai ter resultado nenhum. Você vai inflamar. Então, lembra que eu falei que qualquer que seja a dieta para tratar o lipedema, qualquer que seja a estratégia, ela tem que ser adaptada
Então, ela precisa ser adaptada a uma dieta anti-inflamatória, uma dieta onde a gente tira tudo que é pró-inflamatório e coloca só os alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes e funcionais. Então, diferente do que as pessoas acreditam, a dieta cetogênica, ela não tem que ser assim. Da forma que, né, que se fala lá. Ovo, bacon, excesso, essas coisas, tá bom? Se você tiver dúvida, pode ir me perguntando aqui. Tá? Então é importante que a gente realmente faça essas adaptações. Não dá para sair fazendo igual para todo mundo. Por isso que eu gosto de ensinar, porque uma vez que você aprendeu, tá? Uma vez que você aprendeu a fazer, já aprendeu a fazer anti-inflamatória, aprendeu a fazer dieta mediterrânea, aprendeu a fazer cetogênica, aprendeu que você tem uma resposta melhor com essa dieta, que você tem uma resposta melhor com a outra, ou que tal alimento te inflama. Uma vez que você aprendeu isso ninguém tira mais de você. E aí você consegue se cuidar pro resto da vida, tá bom? A Cris falou que por isso que ela não adaptou com a cetogênica. Eu me adapto, eu fico bem, eu prefiro ficar em cetose, porque quando a gente entra em cetose, a gente não tem fome, a gente não tem compulsão alimentar, tá? Mas demora uns dias para entrar em cetose, a gente não entra do dia pra noite. Então, assim, até você entrar, dá um trabalhinho, né? E aí as pessoas acabam desistindo, se sente dor de cabeça. Por quê? Porque o seu corpo vai pedir pra você de todas as formas tudo que ele estava acostumado a comer. Ele vai pedir açúcar, vai pedir carboidrato. E aí é onde você fala assim, eu tô passando mal, vou desmaiar, não aguento, tô com fraqueza. Mas na verdade, depois de alguns dias, ele entende, não. A Cris não vai me obedecer, ela não vai comer o que eu tô pedindo, então vamos lá usar a gordura dela como fonte de energia, tá? Eu tenho 36. 36, já fiz 36 esse ano, em fevereiro. Deixa eu ver o que a Cristina mandou. Aliada à dieta anti-inflamatória de drenagem linfática seria aconselhado. Sim, sim. Gente, e outra coisa, lá no método, inclusive, eu coloquei um bônus para vocês, que é uma aula de autodrenagem que uma fisioterapeuta, a minha fisioterapeuta, ela gravou um curso para vocês aprender a fazer autodrenagem. E lá ele explica muito bem que vocês não podem fazer modeladora. Tem vários aparelhos que vocês não podem usar. Então, vocês têm que tratar a lipedema com quem entende, com quem sabe tratar. Porque se vocês procurar algum esteticista, um fisioterapeuta que não conhece a doença, quando ela bater o olho daquele tanto de celulite, ela vai achar que é celulite, não vai entender que são nódulos, que são gorduras doentes. E o que ela vai fazer? Ela vai, meter aparelho, ela vai fazer modelador, bambuterapia, sabe? Querendo quebrar a gordura, né? Pra melhorar aquela aparência. E só piora, não melhora, só piora, tá bom? A Cris falou que quer aprender tudo. A Cris já tá dentro do curso, maravilhosa, é isso mesmo, vai aprender tudo. Nossa aula já tá marcada. Então a gente tem que adaptar. E aí, meninas, na terceira aula, o que eu falei pra vocês? É o que todo mundo me pergunta. Então as pessoas até me param na rua hoje aqui na minha cidade e perguntam, mas como é que eu vou saber o que me inflama? Meninas, se vocês... Eu falei muito isso na terceira aula. Eu acho que assim, ninguém esperava que eu fosse falar tanto de autoconhecimento. Porque o corpo da gente, ele fala o tempo todo com a gente, né? Mas aí você sente uma dor na perna, você acha que é normal, que é o cansaço do trabalho. Você tem uma dor de cabeça, você fala assim, é falta de óculos, né? Mas o seu corpo, ele tá gritando, ele tá te avisando que ele não tá bem. Então, a gente só consegue, de fato, descobrir o que inflama ou não inflama o lipedema se a gente tiver autoconhecimento, né? Se a gente for capaz de conhecer o nosso corpo de forma desinflamada. Então, é o que eu falo. Primeiro, a gente tira tudo que inflama. Depois que a gente tirou tudo que possa inflamar, a gente vai sentir o nosso corpo desinflamado, a perna e o braço desinflamado. E como que eu sei que tá desinflamado? Porque não tem roxo mais, não tem dor, não tem peso, tá? A sensação ali do inchaço, aquele peso do edema estático, né? Você não sente mais. Então, você começa a sentir sua perna muito leve, você dorme melhor, tá? Então, quando você começa a sentir isso, você já começa a identificar, não, eu tô desinflamada. E quanto tempo que eu levo para desinflamar? Tem relato de 5 dias, de pacientes, alunas com 5 dias que já desinflamaram. Então, a partir daí, você precisa entrar no autoconhecimento, porque se eu tô me sentindo bem, qualquer coisa que eu como agora, que eu sinta, qualquer sintoma. Então, por exemplo, eu posso estar super desinflamada, eu como alguma coisa, minha barriga estufa. Peraí, sinal de inflamação, eu comi alguma coisa, meu corpo me falou que não deu certo, ele não tolerou. Então,
comi alguma coisa, automaticamente minha perna doeu. Eu contei pra vocês na aula, aconteceu comigo, eu estava super desinflamada. Tem dia que ninguém quer cozinhar mesmo, tem dia que ninguém quer ir pra cozinha, porque a paciente com lipedema, se todo mundo na casa não adaptar e comer as mesmas coisas, porque eu costumo dizer que a dieta para paciente de lipedema é a dieta que todo mundo deveria consumir. Todo mundo deveria tirar alimentos que são inflamatórios, independente de ter lipedema ou não, tá? Mas se a pessoa não quiser, você vai ter que acabar cozinhando meio que separado, enfim, vai ter que fazer suas adaptações. E aqui na minha casa não é diferente, meu marido não come. Ele come salada? Come, mas a comida dele é diferente da minha. E aí teve um dia que eu não queria cozinhar, eu tava desinflamada, e ele fez cachorro quente com meu menininho, e eu falei, eu vou comer salada e vou pegar um pedacinho de salsicha. Eu nem peguei a salsicha inteira. Peguei metade da salsicha, meia hora, marcado no relógio, meia hora minha perna começou a doer e latejar. Mas doer mesmo, de verdade. Uai, então, se eu me conheço o suficiente pra entender que eu não estava com dor e de repente eu comi, a única coisa diferente que eu comi foi a salsicha e eu comecei a sentir dor, eu já sei que a salsicha me faz mal. E o que é a salsicha? Industrializada, embutido, tem sódio, conservante. Tá? Então, isso que vocês precisam aprender a identificar, mas vocês só vão conseguir depois que vocês desinflamar. Por quê? Porque você tá tão inflamada que qualquer coisa que você come, você não vai conseguir descobrir se tá te inflamando ou não. Né? Igual quando você tira tudo que inflama e depois coloca tudo que inflama de novo. Como que você vai saber o que inflamou? Não tem como saber se você voltou com tudo que era inflamatório. Então, gente, autoconhecimento faz parte do tratamento, senão a gente não consegue chegar nesse nível de entender o que inflama ou não inflama, tá bom? Deixa eu só ler que tem algumas mensagens aqui, senão depois fica muito lá pra trás, eu não consigo ler, tá? A Bianca falou que fez criolipólise antes de conhecer ele epidêmico e piorou horrores. Tá vendo? Ó, acabei de falar. Não pode, não pode. Piora muito. Muito mesmo. A Clarice falou que eu sou top. Falo muito bem, esclareço muito. Obrigada. Ai, Clarice, eu que agradeço. Imagina. Que isso, a minha irmã tá aí no Instagram do meu cunhado, tá respondendo vocês. Olha, eu não vi, Elisângela, o Dr. Daniel fez um post sobre criolipólise. Interessante, ó, tá vendo? Então, entrando em uma área que talvez vocês não pensem, não percebam o quanto ela é importante no tratamento do lipedema, mas é autoconhecimento, autoamor. A gente precisa ter amor próprio. Eu falo que a gente é muito ferida, a gente tem muita coisa guardada. A sensação de ser diferente, de ter a perna diferente, de não usar biquíni, de não usar shorts. Isso causa traumas, né? Que a gente vai empilhando ali. E a gente precisa cuidar dessas feridas, porque senão a gente não vai conseguir tratar, tá? A gente não consegue tratar mesmo. Então é importantíssimo aprender a falar não. Eu sempre falo que quando a gente fala não pra gente, a gente tá falando sim pro outro, né? Então, se alguém me pede alguma coisa, eu não quero, mas eu vou. Eu falo sim para aquela pessoa e não para mim. E eu falei para vocês no início da live que não é só alimentação que inflama. Não é só alimentação que inflama, tá? A gente tem hoje relatos de paciente que inflamou por conta de estresse. Tem paciente minha que tá aqui na live que inflamou porque descobriu uma doença na família. Então, cada vez que você guarda essa mágoa com você, cada vez que você guarda o sentimento que você não coloca pra fora, você libera citocinas pró-inflamatórias, acontece o estresse oxidativo da sua célula. E aí, automaticamente, você vai inflamar. Então, eu tenho paciente que relata inflamação sem ter comido nada diferente da dieta. Então, não tem como a gente olhar só a alimentação e não cuidar dessa menina ferida, dessa mulher machucada, que, né, sabe lá há quanto tempo que ela tem essas questões com a vergonha da perna, de se sentir diferente. Então, a gente precisa cuidar de tudo, tá? E a mulher, Elisa, eu vou te responder, Catus também eu já vou responder vocês, tá? A mulher, quando com lipedema, eu falo muito isso, o lipedema ele não perdoa. Se você não se colocar em primeiro lugar, você não consegue tratar. Por quê? Porque se hoje você fez tudo direitinho, se cuidou, se colocou em primeiro lugar, tá? Fez tudo direitinho e desinflamou, amanhã, se você já se coloca em segundo lugar, aí você não se alimenta bem, aí você fica estressada, aí você fica com excesso de trabalho, você inflama no outro dia. Então, tem uma paciente muito querida minha que ela fala isso, a Michelle. Ela é dona de casa, cuida de casa, do marido, 2 meninos pequenininhos.
e ainda dá conta da rotina toda de cuidado, de tratar do lipedema. Então ela fala muito isso, a gente precisa parar, recalcular a rota, se colocar em primeiro lugar e continuar. Porque a mulher tem mania de colocar até o vizinho em primeiro lugar, o cachorro, tudo vem antes dela. Então, ela cuida dos filhos, ela cuida da casa, ela cuida de tudo, mas ela mesma é por último. E isso não funciona para tratar o lipedema, isso eu já preciso falar para vocês. O dia que vocês colocar em segundo lugar, vocês já começam a inflamar de novo, tá? Eu uso muito o exemplo da instrução da aeromoça, né? Quando a gente vai levantar voo. Né? Não sei se todo mundo aí já andou de avião. Ela fala para você que, né, em caso de despressurização, não põe a máscara nem no seu filho, põe em você primeiro. Porque se você colocar nele, você vai, né, vai passar mal e não vai conseguir cuidar dele. Então a gente sempre tem que se colocar em primeiro lugar, porque senão não funciona. Tá bom, meninas? E aí, quando você junta todo o conhecimento, né, sobre o que é a doença, como tratar, o que funciona, começa a fazer o teste, o que dá certo pra você, o que não dá. Né? E começa a trabalhar essa questão do auto-amor, do autocuidado, se colocando em primeiro lugar, do autoconhecimento, não tem como dar errado. Não tem como. E eu tô falando isso pelas minhas pacientes, pelas minhas alunas, que não tem como dar errado. E eu sempre falo isso, que conhecimento, ele liberta, né? O conhecimento que você adquire, ninguém vai tirar de você. Todo mundo perguntou pra mim, mas por que o curso? Porque eu comecei a tratar tanta gente com lipedema, e eu comecei a deixar de cuidar de mim. Então, hoje é impossível para mim dar conta de atender vocês de forma individual no consultório, nem se eu quisesse. Nem se eu quisesse. A última vez que eu tentei fazer isso, minha irmã tá aí, de prova. Tanto que eu fiquei mal, que eu inflamei. Eu lembro que eu tava numa sequência de lives, que num dia eu tava aqui fazendo live assim, quando terminou a live, ela me falou, pelo amor de Deus, vai tomar um chá de melissa, dormir, descansar. Tá dando pra ver no seu rosto tanto que você tá cansada. Então, o que adianta eu ajudar tanta gente e não me ajudar, e não me colocar em primeiro lugar? Então, a forma mais interessante que eu consegui achar para ajudar tanta mulher com lipedema, já que tem quase zero nutricionistas falando de lipedema, tratando ou falando na internet, foi através do curso. Então, Elisa, eu vou te explicar agora o que é o curso. Então, assim, eu peguei todas as fases das minhas consultas, tá? E transformei isso em um curso. Mas é um curso diferente, porque não é um curso que você vai lá, pega um acesso, assiste a aula e faz o que você quiser. Não. Junto com as aulas, que a primeira aula é ao vivo, mas as outras são gravadas e eu vou liberando semana a semana. Mas junto com as aulas, tem os protocolos que vocês vão fazendo, que são as dietas, pra vocês experimentando, descobrindo o que dá certo ou não. E vocês vão descobrindo tudo, como funciona o seu lipedema, qual que é a sua resposta inflamatória, tá? E vai colocando em prática, e quando terminar o curso, você já, nessas alturas, você já emagreceu muito, já desinflamou e já sabe o que é melhor pra você, pra tratar o seu lipedema, porque são diferentes, a gente não tem uma resposta igual, tá? E aí tem mentoria, uma vez na semana ao vivo comigo, pra tirar dúvida, tem tanta coisa, tem muita coisa mesmo, ficou bem legal, a gente tá indo pra segunda turma, a primeira turma foi um sucesso, eu gosto muito de contar, eu vou fazer uma live pra ela contar a história pra vocês direito. Mas tem uma aluna que é de Salvador, a Silvia. E a Silvia, ela anda muito de Uber lá, né? E ela falou pra mim que foi super engraçado. Ela já tinha uma história que ela contava pro Uber. Por quê? O lipedema dela já afetava a mobilidade dela. Então ela não conseguia entrar no carro e sair com facilidade. Ela tinha todo um trabalho para entrar no carro. E ela acostumou a contar uma história. Ela já entrava no carro contando uma historinha. Para quê? Para distrair o motorista, ele não percebeu tanto que ela demorava, tanto que ela tinha dificuldade de entrar no carro. Tanto para entrar quanto para descer. Ela inventava toda uma historinha lá. E ela falou que agora, eu acho que depois de 15 dias, colocando em prática, se eu não me engano, foram 15 dias, ela já foi, né, com a historinha pronta na cabeça. E quando ela ia começar a contar a história, ela já estava dentro do carro com a porta fechada. Ela falou, José, foi aí que eu fui perceber como que em poucos dias sem inflamação, a nossa mobilidade já começa a voltar. E assim, se ela não tivesse feito isso, imagina, a doença progressiva, ela vai piorando. E olha, não precisa ser idosa, não precisa ser obesa para ter a mobilidade afetada. Eu tenho uma amiga com 31, 32 anos, magra, ela tem lipedema, mas ela não tem obesidade ou sobrepeso associado, ela tem lipedema nas pernas inteiras, que ela desenvolveu artrite e artrose no quadril. Da onde que veio isso? Do lipedema? Tá? Então, hoje tem dia que ela fica de cama, ela não levanta. Nova e magra, mas tem lipedema e não cuida. Tá? Prefere não cuidar, prefere
ignorar, porque você acaba que você tem que se colocar em primeiro lugar, né? E esse se colocar em primeiro lugar é de fato fazer o que precisa ser feito, né? Então, abrir mão de algumas coisas. E aí ela preferiu não, né, fingir que não tem lipedema e hoje ela tá com artrite e artrose no quadril. E tá afetando diretamente a mobilidade, tem dia que ela não consegue levantar da cama, tá? Então vocês têm que pensar que é uma gordura doente, inflamada. E ela não vai responder com dieta normal. E vocês podem ir todos os nutricionistas da vida. Vocês vão gastar dinheiro que for, que vocês não vão conseguir, tá? Deixa eu ler aqui. Deixa eu só voltar aqui, tá? Cris. A Cris falou que desde novembro de 2022 ficou doente, de lá pra cá devido ao estresse, piorou. Piora muito, tá? Você pode estar com a sua alimentação ali bonitinha, mas piora, tá? A Elisa perguntou como saber se tem ou não lipedema. Obrigada, Elisa. Muito obrigada. Elisa, pra quem tá aí e não sabe, ela é minha prima, tá? A gente foi criada junto desde pequenininho. Nossa, aí a gente dançava as Spice, né, Elisa? Ela era eu era a Mel B e você era a loira? Não era a loira, não era a Mel C. Eu esqueci, Elisa, qual que era o nome da loira das Spice. A gente dançava as Spice na escola, gente, sério. No nosso ensino fundamental. Elisa, então vamos lá. O que acontece? Foi até bom você ter falado disso. Eu preciso deixar muito claro para vocês que eu não sou médica, então não cabe a mim dar diagnóstico. O que eu posso é orientar as pacientes que se encaixam ali nos sinais e sintomas para que elas procurem um vascular, para que ele dê esse diagnóstico, tá? Então, da mesma forma que eu não posso falar que você tem lipedema, eu também não posso falar que você não tem. Por quê? Porque se eu falo que você não tem, eu estou te privando de um tratamento que talvez você precise, tá? Então, o nutricionista não dá diagnóstico, nem que sim, nem que não. Mas o que acontece, Elisa? O diagnóstico do lipedema, ele é clínico. Não tem um exame padrão ouro que o médico faça para determinar se você tem lipedema ou não. Ele vai determinar através da história da paciente. Então, por exemplo, desde pequenininha eu tive quadril mais largo, as pernas grossas, formato de tronco, aspecto de celulite. Comecei a ganhar peso quando eu fiquei menstruada pela primeira vez. Ou então, a minha perna começou a ficar assim depois da gestação, ou então depois da menopausa, ele vai juntando as peças, né, que são os gatilhos hormonais. Eu sinto dor nas pernas, minha perna pesada, eu sinto sensação de peso, aspecto de celulite, roxo, varizes, vasinho, extremidades frias, né, então tem pés e mãos geladas. Então, tudo isso, né, ele vai somando a história, junto com o visual, né, que o olhar ali, ele consegue te dar o diagnóstico. Então, não tem exame, mas tem o que a gente fala de um diagnóstico clínico, né, que é toda a história. A história da paciente é importantíssima para o médico diagnosticar. Então, o médico vai ouvir muito essa paciente, né, desde quando ela começou a ter problema com peso, ou desde quando ela começou a sentir dor nas pernas, tá? Tem, Elisa, depois, qualquer coisa você me chama no WhatsApp. Eu não consigo mandar pelo Instagram, mas se você me chamar no WhatsApp, eu não tenho mais seu contato, eu acho que eu troquei de telefone. Mas tem um artigo científico que o Dr. Daniel Benitti e o Dr. Alexandre Amato, é um artigo alemão que eles traduziram. E nesse artigo tem um questionário. E neste questionário é um sistema de pontuação, um score. E aí, você vai respondendo ali as perguntas, e você fizer uma pontuação maior lá, um pouquinho mais alta, ele já te direciona, sim, você precisa procurar um médico, porque você talvez tenha, para você não procurar um médico e não ser lipedema, tá? Mas toda essa história, essa dificuldade de emagrecer, você tá fazendo tudo direitinho, não tem resultado, mas aí se você come uma coisa fora da dieta, você vai lá e ganha 3 quilos no outro dia, tudo isso tá relacionado com o lipedema, tá? E eles é muito comum, tá? 1 a cada 10 mulheres tem e não sabe que tem, trata de forma incorreta, trata como se fosse obesidade, aí não tem resposta mesmo, tá? É hereditário, então só pra você ter uma ideia, o lipedema ele pode dar em homem também, mas é raro, porque ele tá relacionado com os hormônios femininos, tá? Tá relacionado com estrogênio, enfim. Então, homem tem, mas é muito raro, mas tem. E aí, vamos lá, só pra você entender, Lisa, eu herdei da família Maia, eu herdei da minha avó. Então, eu fui buscar na família da minha mãe, por quê? Porque mesmo sabendo que homem pode ter,
é uma doença tão comum em mulher que a gente nunca vai buscar na família do pai, a gente vai buscar na família da mãe. E eu fui tentar identificar, e você conhece minha mãe, Elisa. Fui tentar identificar e nada. Eu falei, gente, mas nenhuma tia, ninguém tem perfil de ter lipedema, né? E aí minha mãe falou, mas e lá na sua avó? Lá no seu, na família do seu pai? Aí eu comecei a observar. Então hoje eu sei que a minha avó tem. Claro que hoje ela é idosa, ela aparentemente é um pouco mais difícil observar, mas a gente consegue ver o tipo mesmo do corpo, as pernas mais grossas, quadril largo, enfim. Então, com certeza a minha avó, eu herdei do meu pai porque a minha avó tem. A tia Marília tem, já faz tratamento, ela teve o diagnóstico, tá, Elisa? Com um vascular em Varginha, ela tá fazendo tratamento. E a gente acredita que outras pessoas da família tenham também, tá bom? A minha irmã, Elisa, falando isso, a Elisângela, minha irmã, desenvolveu agora. Ela já tinha genética da nossa família Maia e ela desenvolveu agora, depois que ela passou por um processo inflamatório do Covid. E ela não tinha. Então, a única que por enquanto não desenvolveu ainda foi a Itamara. A Catus falou que tá com condromalacia patelar. Tem a ver com lipedema? Olha, eu não li nenhum artigo específico, mas pode ter sim, viu? Porque tem várias questões, enfim, ortopédicas aí, que estão extremamente relacionadas com lipedema, tá? Nossa, eu tenho paciente com problema na rótula, no joelho, enfim, pode ser, não tenho certeza porque essa condição eu ainda não li sobre, mas pode ser sim, tá? A Simone falou que acha que tem alguma coisa no quadril, porque ela sente muitas dores. Final de semana, eu até comentei isso com vocês em uma live de domingo, eu acho. Eu comi peixe frito. E aí, o que aconteceu? Eu não conseguia nem virar na cama de dor no quadril. Eu não tenho nenhum problema nos ossos mesmo do quadril. Mas a inflamação da minha perna, quando inflama, é tão forte que afeta o meu quadril a ponto de eu sentir dor e aí eu tenho a sensação que o osso tá doendo. Então pode ser que você tenha algum problema, mas pode ser que seja uma inflamação muito aguda ali que tá te causando essa dor, tá? Então, deixa eu ver. A Simone, o problema é achar um angiologista que conheça e faça esse diagnóstico. Fui em vários, nenhum descobriu. Hoje eu tenho certeza que tem, pois tem todos os sintomas. Simone, hoje em dia, assim, tá um pouco mais fácil do que antes, né? Mas a telemedicina ajudou muito. Eu, por exemplo, eu nunca vi o meu médico pessoalmente. Eu trato com ele de forma não presencial. Eu tenho vários pacientes também dele de forma não presencial. Então, assim, infelizmente, não são todos os profissionais da saúde que já conhecem, já tratam o lipedema. A gente espera, a gente torce para que isso cresça muito, por isso que a gente tem que falar muito de lipedema. A gente tá a pé de profissionais, a gente precisa de cada vez mais profissionais, fisioterapeuta, nutricionista, médicos, né? Enfim. Mas hoje a gente já consegue encontrar, talvez na sua cidade não tenha, mas você consegue encontrar na internet alguns que já trabalham com lipedema, tá? A Sinara falou que tem diferença de 3 quilos para mais e para menos a balança. Exatamente. É igual eu. Eu contei pra vocês também que eu conto toda a minha vida pra vocês. Esses dias eu senti muita dor, uma dor que eu não tinha sentido ainda nas pernas. Eu não tinha comido nada. Eu comi um frango assado, falei, sabe que foi o tempero desse frango? E aí eu fiquei sábado, isso foi sexta-noite, né? Aí eu fiquei sábado o dia inteiro com uma dor aguda, assim, muito, sabe? Tava estranho. E aí, quando foi no sábado à noite, eu até comentei aqui em casa, gente, ou eu vou menstruar, ou esse. Porque eu nunca sei, quando eu menstruo, eu não tomo mais remédio, porque a medicação piora o lipedema, né? E aí, eu já vou passar o nome dele pra vocês, tá, meninas? E aí, quando foi no sábado à noite, eu falei assim, eu acho que ou eu vou menstruar ou aquele frango me fez muito mal. E aí eu dormi com dor, então eu acordava de madrugada sentindo dor, sabe? Uma coisa muito estranha. E aí eu subi na balança, no sábado eu tinha subido na balança, tinha aumentado 3 quilos. Eu falei, gente, alguma coisa tá me inflamando. E aí eu menstruei no domingo. E aí no domingo eu subi na balança, já tinha baixado 1,5 kg. Na segunda já tinha voltado ao normal, os 3 quilos. Então isso acontece mesmo, tá? É isso mesmo. O meu médico é o Dr. Daniel Benitti, tá? Ele é especialista em lipedema. Eu tenho várias pacientes que são dele também, né? Que as meninas tratam com ele. Assim, eu sou suspeita a falar, eu gosto muito dele, eu acho ele muito humano. Porque eu acho que pra tratar o lipedema você precisa ter muita empatia, porque senão você não trata, né? Porque a gente não tá falando de questão de desleixo, de comer demais, de falta de vergonha na cara. Então,
o profissional que vai tratar, ele precisa ter empatia, ele precisa se colocar no lugar da paciente. Então, eu gosto muito dele por isso. Ele tem a mesma linha que eu, assim, a gente é muito humano. E ele atende em São Paulo e atende presencial e online, tá bom? Atende das duas formas. Meninas, então é isso que eu queria trazer hoje pra vocês, esse resumo. E o que eu queria? Muita gente me pediu, então assim, eu quero ajudar todo mundo, né? O intuito não é ajudar uma pessoa, porque senão eu ficava dentro do consultório, atendendo, né, pouquíssimas pessoas por dia. E aí muita gente não tem cartão de crédito, muita gente não tem limite para passar o cartão de crédito. E assim, foi muita mensagem que eu recebi pedindo, pelo amor de Deus, para eu tentar ajudar de alguma forma. O que eu consegui, na verdade, o que eu consegui foi fazer boleto parcelado para vocês, para entrar no método, tá? Então, eu consegui uma financeira, vocês vão lá, colocam os dados, enfim, e ela vai e parcela esse boleto para vocês. Não sou eu que faço a parcela, então, se alguém tentar, não conseguir, enfim, eu não consigo resolver, tá? É a própria plataforma que faz esse financiamento para vocês poder entrar nessa turma, tá? Porque muita gente não tem cartão de crédito ou não tem limite. Tá bom? Então, era essa notícia que eu queria dar para vocês hoje, né? Então, atendendo a inúmeros pedidos, eu liberei boleto parcelado. Não sei quantos eu vou conseguir liberar, então acredito que no máximo em 24 horas já cabe, porque é muita gente que estava pedindo, senão eu não consigo atender todo mundo, tá? Mas nós vamos mandar lá, já mandei e-mail, vocês devem ter recebido aí agora, para quem se inscreveu na jornada. Eu vou mandar nos grupos também o link para vocês fazer essa parcela. Corre, façam. Porque a hora que eu falar que acabou, acabou mesmo. Por quê? Porque segunda-feira já tem a primeira aula. Segunda-feira é a primeira aula. E já tem um monte de menina lá esperando, ansiosa pra gente começar. Tá? Então eu não posso estender. Então as inscrições encerram no domingo, dia 12, às 23h59. E aí eu não sei quando eu abro outro, porque eu já falei pra vocês que aí eu vou me dedicar, da mesma forma que eu me dedico pra turma 1, eu vou me dedicar pra essa turma 2 agora. E aí futuramente eu vou abrir outra, mas eu não sei quando. Demora meses pra eu abrir de novo, tá bom? A Clarice falou que é o médico dela também, foi ele que descobriu. A Clarice, até interessante, né, Clarice? Clarice, quando ela me procurou, ela falou assim, eu acho que eu tenho linfedema. Ela falava que tinha linfedema, você lembra, Clarice? Aí ela me manda foto, porque toda paciente me manda as fotos. Eu falei, olha, Clarice, eu não sou médica, mas eu acho que você tem um pouquinho de lipedema. Aí ela, será? E aí ela foi no Dr. Daniel, o Dr. Daniel Benite deu o diagnóstico dela de lipedema, e por isso que o linfedema tava ali, porque ele tava associado. O problema dela não era o linfedema, o primeiro problema dela era o lipedema, né, Clarice? E ele realmente ele é muito bom, eu gosto muito dele. Meninas, então é isso, tá? Que eu queria falar pra vocês. Se alguém, eu vou colocar o link agora nos stories também, se alguém né, não estiver participando dos grupos. Corram, faça o cadastro de vocês, tá? Não libera ali na hora, mas faz o cadastro. Se tiver dúvida, chama. Me chama minha irmã, que a gente tá aí pra ajudar vocês. E eu não sei quantos boletos vão ser liberados, tá? Mas corre e faz a inscrição de vocês. Combinado? Ó, minha irmã até mandou o link aí, colocou o link aí pra vocês, tá? E eu vou colocar lá nos stories agora. Meninas, então é isso. Eu queria agradecer vocês. Parabéns para quem correu lá com a oportunidade e assistiu as aulas de novo, né? Eu agora realmente estou tirando do ar. Na hora que a gente desligar aqui, elas já saem do ar, vocês não conseguem assistir mais. Provavelmente eu vou fazer outro evento, não sei quando, e pretendo que seja até melhor que esse em termos de conhecimento, de informação para ajudar vocês, tá? Mas não sei quando. Então é isso. Não teremos live amanhã, agora eu vou descansar um pouquinho, tá? Mas domingo provavelmente, né, eu faço mais uma live para ajudar vocês. E é isso, meninas. Eu vou, para quem assistiu a jornada e participou, vocês estavam concorrendo a um sorteio para quem de uma consultoria comigo, para quem fez um resumo das aulas lá na comunidade nossa, na comunidade do Facebook da jornada Lipedema Sem Inflamação. E eu tô com um pouquinho de dificuldade de ir lá, ler com calma para escolher, porque um monte de gente respondeu e eu não posso ser injusta, eu preciso ler todos. Então, provavelmente, eu vou fazer alguma live para anunciar quem foi a ganhadora lá da comunidade, tá bom? Meninas, muito obrigada de coração. Agora, eu preciso descansar, né? Já tomei tempo aí de vocês. Façam a escolha de vocês, se coloquem em primeiro lugar, entra para essa turma,
tá? Não sei se na próxima turma eu consigo o boleto parcelado de novo, tá? Eu fiz o que eu pude, eu fiz as tripas coração pra conseguir. Não é simples da forma que vocês... Oi, Luciana, boa noite. Não é simples da forma que vocês imaginam, que é só ir lá, apertar um botão e mandar parcelar. Não é assim, é uma burocracia enorme, mas eu fui lá, eu coloquei, né, consegui pedir autorização, deu tempo, eles me autorizaram, tá bom? Luciana, a comunidade, ela a comunidade chama Jornada Lipedema Sem Inflamação. Você pode entrar lá, mas a comunidade agora ela tá quase que inativa, porque a semana nossa da Jornada Lipedema Sem Inflamação foi a semana passada. Então as meninas foram lá e fizeram comentário, assistia a aula, ia lá e fazia resumo, entendeu? Então foi basicamente isso. Agora ela tá praticamente inativa, as meninas nem estão comentando mais. Mas na semana passada foi um movimento danado lá, a gente, né, se falando, eu colocando material lá pra vocês, tá? Mas acho que talvez você começou a seguir agora, Luciana. Mas fica seguindo aqui que você vai ter todas as informações que você precisa, tá? Para os próximos eventos. A Simone tá agradecendo. Ai, que bom, eu fico feliz. Fico feliz de estar conseguindo ajudar vocês. Eu faço de coração. Eu já falei que eu faço com vocês o que eu queria, que eu gostaria que alguém fizesse comigo. Tá? Então, o que eu gostaria que alguém fizesse comigo, eu faço com vocês. Porque pra tratar o lipedema, a gente precisa muito de alguém que pegue na nossa mão e realmente se importe com o que a gente sente. Não é só pra ir lá pegar um papel e passar uma dieta. Não funciona pro tratamento do lipedema. Se você não tiver uma ajuda mesmo, se alguém, a pessoa, o profissional não tiver empatia, não conseguir entender que não é todo dia que a gente consegue fazer 100%, que todo mundo tem dificuldade, fica mais difícil, tá bom, meninas? Então era esse o recado pra vocês, boleto parcelado, aproveitem, tá? E se precisar, me chamem no direct que eu vou falando com vocês. Amanhã a gente não vai ter aula, eu vou pra São Paulo, inclusive eu vou pra um encontro, uma ONG, tá? A Gabi, do Lipedema Informa, ela tá promovendo um encontro lá em São Paulo. Então, se tiver alguém aí de São Paulo, lá no Parque, acho que Vila Lobos, no sábado, vai ter várias pacientes com lipedema lá, várias alunas com lipedema que vão se encontrar pra gente bater um papo, fazer um piquenique ali e trocar figurinhas e conhecer a história uma de cada, né? Uma conhecer a história da outra, apoiar. E aí, eu vou estar lá. Então amanhã não tem live, porque eu vou estar em São Paulo. Mas é isso, meninas, se precisar de alguma coisa, por favor, me falem, tá? Deixa eu só ler os últimos comentários aqui. A Luciana falou que tá interagindo agora do assunto. Lu, tem muito conteúdo aqui no Instagram, tá? Então, fique à vontade, seja muito bem-vinda, tá? Eu sempre faço live. Fiz live, tem 2 semanas, tô fazendo live todos os dias. Aí agora, semana que vem também é feriado, aí a gente vai descansar um pouquinho, mas tô sempre aqui, tá bom? Boa noite pra você também, Cris. Olha, eu digo mesmo, tá? Eu agradeço a Deus todos os dias, cada pessoa que Ele coloca na minha vida, cada mulher com lipedema que Ele coloca na minha vida. Porque a minha missão, meu propósito aqui na Terra, eu já descobri, que é ajudar mulheres com lipedema da mesma forma que eu tenho, tá? Então, é dar uma luz, né? Que a gente já tinha... Eu, com 36 anos, eu falei, eu sou nutricionista, tô emagrecendo minha cidade inteira, mas eu não vou conseguir me emagrecer. Isso não tem jeito, não é pra mim. Então, hoje eu consegui, eu tive um resultado muito bom, eu já mostrei pra vocês, mas foi depois que eu descobri o lipedema. Então, eu quero ajudar outras mulheres porque elas acham que não tem mais solução, mas tem. É só ter o diagnóstico que tem, tá bom? Obrigada, Clarice. Bom descanso pra você também, né? Depois de tantas declarações de imposto de renda. Muito obrigada, meninas. A Cris falou que foi a nutricionista que foi a primeira vez que fez. E ela tem lipedema. É isso mesmo. Então, assim, a gente precisa divulgar a informação, tá, meninas? Falem de lipedema. A Luciana falou que na cidade dela o assunto é novidade. Ela é esteticista e tem uma cliente com lipedema e faz drenagem comigo. Olha, vou até te aconselhar. Tem não sei se você já segue, mas tem um Instagram aqui que é Drena Lipedema. Eu acho que é Drena Lipedema. É da Val, uma fisioterapeuta, tá? Show de bola. Ela e a Laura. A Laura, inclusive, trabalha com lipedema em Portugal. E elas são demais. Elas arrebentam. E elas ensinam tudo que vocês precisam aprender
para tratar as clientes de vocês que têm lipedema, tá? Porque é como a gente comentou ali, não pode fazer criolipólise, não pode, tem uma série de coisas que não pode fazer, tá? Então, elas são excelentes, tá? Drena lipedema. Vai, segue elas abrem curso direto, o curso delas é muito bom, tá? E elas têm propriedade para falar que elas são fisioterapeutas, elas são pioneiras na fisioterapia com o lipedema, tá? Inclusive a Laura tá em Portugal, atendendo em Portugal, tratando lipedema lá em Portugal, das pacientes lá, das clientes dela. Então, drena lipedema, tá? É lipedetes e drena lipedema. Lá vocês vão conseguir ter informações, tá bom? Procura lá que vai ajudar bastante vocês. A Catus também, né? É esteticista também. Gente, precisa de esteticista, precisa de nutricionista, precisa de médico, precisa de fisioterapeuta que conheça de lipedema. Porque não tem. Não tem. Qualquer nutricionista que me procurar hoje, eu converso 3 horas falando sobre lipedema, porque não tem profissional. Tá? É drena lipedema. Deixa eu escrever aqui pra você. Tá? Vou escrever aqui. O curso chama isso, é drena lipedema, quer ver, ó? Eu vou pôr o arroba, mas eu acho que não vai aparecer. Drena lipedema. Drena lipedema. É isso mesmo, acabei de colocar aí. Tá? Procura esse Instagram, não sei se tá escrito exatamente dessa forma, mas procura ele pra vocês poderem seguir elas, tá bom, meninas? Então é isso. Beijos, fiquem com Deus e até por nada, Lu. Precisando, me chama lá também no direct se você não conseguir encontrar, tá? Que eu mando pra você, tá bom? Eu que agradeço. Boa quinta-feira, boa sexta-feira pra vocês, né? Bom descanso. E é isso. Se precisar, vocês chamam. E aproveitem, pelo amor de Deus, o boleto, meninas. Eu não sei quantos boletos eu vou conseguir liberar, tá? As vagas são poucas, tá bom? Beijos.